Você conhece o apóstolo Valdemiro Santiago, vulgo Saiyajin Imortal? Sim, eu tenho certeza disso. Agora, o que você pode não conhecer é o detalhe do seu testemunho do naufrágio. Sim, aquele que ele atravessou o mar nadando. Tem uma versão aí bem cabulosa. Bom, e é exatamente ela que nós vamos contar nesse conteúdo, atendendo a milhares de pedidos, é lógico. Então já tá ligado. Pegue sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho por este que vos fala. Família, todo mundo conhece muito bem de cor e salteado, digamos que alguns detalhes da vida do apóstolo Valdemiro Santiago. Principalmente quem o acompanha aí depois do negócio lá do feijão mágico, né? Ali ele ficou muito mais famoso do que já era. Agora, um detalhe que poucas pessoas se recordam ou sabem com detalhes é, digamos que o início da sua trajetória saindo, a transição que ele teve da Igreja Universal do Reino de Deus para a Igreja Mundial do Poder de Deus. E olha, cá entre nós, eu acredito na possibilidade que essa história foi com um propósito de alavancar ele. Bom, vamos voltar aqui ao ano de 1996 para que vocês entendam um pouco melhor a situação. De acordo com o apóstolo, no ano de 1994, no início, ele era da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi designado a fazer uma obra lá na África. E de acordo com ele, muitos líderes que tinham por lá, que eram de outras religiões, né? Os líderes árabes não gostavam muito aí vamos dizer, a fama que o apóstolo adquiriu. Em alguns testemunhos que ele conta, como por exemplo aquele CD que ele vendia, ele deixa isso muito bem transparecido. Porém, em alguns outros testemunhos, ele fala ou deixa transparecer que os líderes da Igreja Universal do Reino de Deus não iam muito com a cara dele. Bom, eu não sei qual da versão é a verdadeira, mas, segundo ele, tem um detalhe que é incomum. Em todos os testemunhos, ele afirma que ele teve aí, digamos que, uma viagem a barco. E a partir desse momento, sua vida mudou. E um detalhe, em uma entrevista que ele cedeu lá no programa da Luciana Gimenez, ele conta de uma forma bem resumida o que aconteceu ali. E existem 3 pontos que me chamaram muita atenção. Inclusive, o que eu vou falar aqui, depois eu vou deixar o link aí no comentário fixado para quem quiser acompanhar. Inclusive a parte que eu vou ler daí da história. E quais seriam esses detalhes intrigantes que ele comentou lá no programa da Luciana Gimenez? Primeiro, que o barco que ele estava lá em Moçambique entrou aproximadamente 50 quilômetros mar adentro. Bom, eu não sei qual é a velocidade que ele estava e não sei qual é o tipo de barco que ele estava utilizando, mas geralmente os barcos fazem uma velocidade média de 50 a 70 km por hora. Em um dos seus testemunhos, ele faz questão de enfatizar que entrou no mar 2 horas de barco. Se ele entrou 2 horas de barco, ou ele estava numa velocidade baixa para chegar a essa quilometragem, ou ele mentiu aí o tanto que estava lá mar adentro, ou mentiu o tempo que ele foi com o barco mar adentro. Das duas, uma. Segundo, depois de que o barco naufragou, afundou no meio do mar, ele deu os 3 coletes salva-vida para os 3 pastores que estavam com ele, e ele, sem colete salva-vida, um homem que pesava na época cerca de 150 quilos. E além de tudo, era alguém que tinha, digamos, uma obesidade mórbida, pelo fato de ele ser sedentário. Do nada, o cara nadou por 8 horas. Olha só que coisa, né? Agora fala aqui pro baixinho, não sei se você sabe nadar ou não. Eu sei nadar, e apesar de estar enferrujado, mas eu sei que nadar 10 minutos já cansa pra caramba. Agora imagine 8 horas.
Não é impossível fazer isso, mas para alguém que tinha uma obesidade mórbida, alguém que era sedentário, eu acho muito difícil de confiar, né? Mas tudo bem. Terceiro, em seus testemunhos, ele faz questão de dizer que 2 dos 3 pastores que estavam com ele desobedeceram sua ordem, porque ao invés de ficar nas boias aguardando, eles teriam saído, teriam ido nadar. E ele afirma, tanto nos testemunhos quanto no programa da Luciana Gimenez, que esses pastores que desobedeceram ele sumiram, ninguém sabe. 2 pastores estão desaparecidos. Então, vamos recapitular aqui. O barco entrou 50 quilômetros mar adentro, ele nadou 8 horas até encontrar uma ilha e 2 pastores que estavam com ele sumiram e ninguém sabe onde está. Bom, tá bom então, né? É a informação que ele trouxe. Só que tem um detalhe. Os portais da época, que inclusive vou deixar o card no... Aliás, vou deixar o link no comentário fixado, diz outra história. Eu vou ler agora para vocês. Espie só. Segundo a Folha de São Paulo, do dia 23 de maio de 1996, bispo da Igreja Universal escapa de naufrágio. Na época ele era, né? Das agências internacionais e da reportagem local. 2 brasileiros foram dados como desaparecidos no naufrágio em uma pequena embarcação na baía de Maputo, capital de Moçambique. 2 outros brasileiros, entre os quais o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro Santiago de Oliveira, escaparam com vida do naufrágio. Oliveira é bispo da Igreja Universal em Moçambique. As outras 3 pessoas que estavam na embarcação também fazem parte da instituição. A mulher de um dos sobreviventes, a qual se identificou como Fabiana, disse que o barco era de passeio. Ela disse também que não chegou a falar com seu marido. Entretanto, tem um detalhe importante. Na ilha, segundo Fabiana, outros 2 homens que estão desaparecidos não morreram. Eles nadaram até uma ilha que é grande, e a capitânia dos portos daqui, Moçambique, está tentando localizá-los, afirmou Fabiana. Ela também disse que não sabia detalhes do acidente, onde ressalta: só sei que o barco apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. O bispo Valdemiro resolveu nadar até uma ilha que fica a cerca de 500 metros de onde estava o barco, para assim chamar socorro. E o meu marido ficou no barco, disse Fabiana. 500 metros, né? Ué, mas o Valdemiro não falou que nadou aí 8 quilômetros? Tá meio estranha essa conversa, né? De 8 quilômetros para 500 há uma diferença enorme. Cá entre nós, apesar que 500 metros, para quem tem dificuldade, né? Para quem não é acostumado a nadar, já é um sacrifício. Mas há uma diferença gigantesca entre 500 metros e 8 quilômetros, cá entre nós, né? Mas vamos seguir aqui. Pescadores. De acordo com a rádio, o outro sobrevivente teria sido socorrido no mar e recolhido por pescadores da ilha de Inhacá, em frente à capital. O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Vanderlei de Oliveira, o irmão do Valdemiro, trabalha em São Paulo. Ele disse que não fala com seu irmão há cerca de 20 dias e não tinha nenhuma notícia sobre o acidente do mar. Segundo a sede Universal em São Paulo e o escritório em Brasília, nenhum membro da igreja no Brasil foi comunicado do naufrágio. Bom, então, se ninguém da Universal foi comunicado do naufrágio e o Valdemiro traz essa suposta informação e nem o irmão dele sabia na época, peraí, tem caroço nesse angu. Olha, particularmente eu entendo que a Igreja Universal do Reino de Deus tem um problema aí com o Valdemiro Santiago. Só que eu preciso recordar todo mundo que na época ele fazia parte da instituição religiosa. E outro ponto também que é muito importante. Esse relato vai de encontro ao que o Valdemiro vem pregando. E pelo fato de que ele tem aí uma reputação de ser muito mentiroso, caloteiro e uma pessoa que sempre dá um jeitinho à la Flor de Lis para conseguir dar a volta por cima, eu não duvido da possibilidade de ele estar mentindo ou em muita coisa
ou até mesmo em tudo sobre essa história. Não duvido de nada disso. Mas enfim, família, o que vocês acham dessa história pirotécnica e maluca? Vocês acreditam que o Valdemiro está falando a verdade? Ou vocês acreditam que a primeira informação que veio lá de Moçambique, publicada no Folha de São Paulo, é mais correta do que o do Valdemiro? Bom, deixa aí a sua opinião. Olha, se esse vídeo aqui tiver um bom alcance, eu posso trazer um outro vídeo explicando aí a outra vertente da história da peixeirada ungida lá no pescoço do Valdemiro. Mas comenta aí o que você acha. Se quiser eu faço esse outro vídeo também. Mas preciso de muito comentário, muito like e muito compartilhamento. Mais uma vez agradeço do fundo do my heart a atenção e o carinho de todos por este que vos fala. Um forte abraço do baixinho e até um próximo vídeo se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui.